para cima, da mesma forma que vós estão vendo ele subir, ele vai voltar. Então essa é uma certa simbologia de Cristo glorificado, sendo que muitos intérpretes que estudam esse assunto, eles acham que aqui se trata do fato de Cristo. E isso não é uma realidade total, porque no Apocalipse, todavia, anjos sempre são anjos. Ou a questão aqui seja anjos mensageiros humanos ou anjos seres espirituais. Então, você não vê aqui essa palavra anjo ou Cristo sendo chamado de anjo. Talvez por essa questão equivocada de interpretar esse anjo forte como Cristo, que algumas denominações chegam ao ponto de interpretar que Cristo ele é a figura do arcanjo Miguel. E isso é um grande equívoco, porque você comparar o arcanjo Miguel com Cristo não tem como. Cristo, é o Filho de Deus, é aquele que veio, é o enviado, o Messias, é o Deus conosco que foi prometido. Então não há nenhuma ligação direta, provada, de que o arcanjo Miguel e Cristo seja a mesma coisa. Este anjo jurou que é aquele que vive pelos séculos dos séculos. Então, se ele fosse literalmente Cristo, eles não estariam fazendo esse tipo de juramento, aqui no capítulo 10, versículo 6. E isto é significativo quando vem de um anjo e muito mais difícil de aplicar esse anjo à pessoa de Cristo. Não tem como nós fazermos uma aplicação de que esse anjo de Apocalipse, capítulo 10, seja Cristo. Esse anjo é um anjo enviado por Deus. Ele é somente um mensageiro que está com um livrinho na mão. Esse livrinho ele pode ter algum símbolo da questão da pregação do evangelho, pode ter o símbolo da mensagem do reino de Deus, pode ter muitos outros símbolos, mas esse é um anjo mensageiro. Além disso, esse anjo é somente relacionado como mensageiro, não é dado a ele um papel divino, uma divindade. Ele também não pode e não vai ser de maneira nenhuma adorada. Então a questão das nuvens são o veículo com os quais os seres espirituais sobem e descem literalmente do céu. Nós podemos ver isso na própria Bíblia Sagrada. Por exemplo, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 104, Salmo de número 104. Eu quero que você abra comigo, se você tiver com uma Bíblia aí na sua casa. Salmo 104, versículo de número 3. Vamos ler aqui o versículo 3. Salmo, aqui está a nossa Bíblia, Salmo 104, versículo de número 6. Diz assim, versículo 3, perdão. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras e faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento. Então, quem é que anda e faz das nuvens o seu carro, o seu veículo? O próprio Deus. Amém, meu amado apóstolo Tiago? Eu vou estar te aguardando aqui, qualquer dia desse aí. Vem assim, vai ser sempre bem-vindo. Então você vê aqui no Salmo 104, versículo 3, que diz que as nuvens para o nosso Deus é como um veículo, como um carro que é uma forma de se locomover. Então,
Nós temos também um outro texto aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 7. Profeta Daniel, capítulo 7. Profeta Daniel é o último dos profetas, que é conhecido como profetas maiores da Bíblia. Então ele termina o círculo de profetas maiores, não é pela questão dele ser maior do que os demais profetas, é pela questão do tamanho do livro. Então, capítulo 7, olha só, vamos ler o versículo de número 13, 7, 13 de Daniel. Diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, dirigindo-se ao ancião de dia